Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhor deputado João Soares e restantes familiares do Dr. Mário Soares. Evocamos hoje, em sessão plenária, o Dr. Mário Soares. E as primeiras palavras que o Partido Ecologistas Verdes pretende deixar nesta ocasião têm como propósito expressar as mais sinceras condolências, particularmente à família do Dr. Mário Soares, mas também ao Partido Socialista. A morte, a única agressão que nem mesmo os homens que ajudam a construir a nossa história conseguem vencer, não tem hora marcada. Mas chega sempre, sempre, inevitável e irremediavelmente. É esta a condição humana. E ainda que este desfecho fosse relativamente previsível face ao estado de saúde do Dr. Mário Soares nas últimas semanas, ainda assim, nunca essa hora é oportuna e não é também por isso que a dor, sobretudo dos seus familiares, fica mais leve. A perda de uma pessoa próxima é sempre terrível, muito dolorosa, de uma dor absolutamente inacreditável, porque nós humanos não estamos preparados ou não estamos dotados para enfrentar com naturalidade a ameaça que a morte representa. Por isso mesmo, importa, antes de mais, expressar o mais sentido respeito pelo sentimento de perda, desde logo dos seus familiares e amigos mais próximos, mas também de todos quantos sentem a sua morte como uma perda pessoal ou coletiva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos dias, os jornais, a rádio, as televisões têm promovido debates, conversas, produzido e difundido reportagens, recolhido depoimentos de pessoas conhecidas e de pessoas anónimas sobre o Dr. Mário Soares. Ouvimos e vimos ao longo dos últimos dias depoimentos de natureza mais pessoal, carregadas naturalmente de emoção, e outros, como aliás não podia deixar de ser, sobre o homem político que indiscutivelmente foi o Dr. Mário Soares. E de todo este acervo de reportagens, debates, testemunhos ou depoimentos, concorde-se ou discorde-se das posições assumidas pelo Dr. Mário Soares ao longo de uma vida de intervenção política, o que fica e o que nos parece consensual é que estamos a falar de um homem que marcou incontornavelmente a história do nosso país. Marcou a história do nosso país não só pelos relevantes cargos que exerceu depois da Revolução dos Cravos, mas também pelo seu contributo na luta contra o regime fascista. Uma ditadura que amarrou o país durante quase meio século à fatídica pobreza e ao analfabetismo, que impôs o silêncio à livre expressão e opinião e alimentou uma guerra desprovida de qualquer sentido, a guerra colonial. Como é referido no voto de pesar apresentado pelo Sr. Presidente e pela mesa da Assembleia da República, ao qual o grupo parlamentar do Partido Ecologistas Verdes também se associa, Mário Soares abraçou desde cedo a política como vocação. E de facto assim foi. A sua vida desde cedo se confundiu com a política e com a atividade política. A vida do Dr. Mário Soares foi indiscutivelmente atravessada por uma forte e ativa intervenção política, tanto antes como depois da Revolução de 1974. Ainda jovem advogado, o Dr. Mário Soares assumiu corajosamente a defesa de vários presos políticos, de vários antifascistas que se opuseram e lutaram com singular determinação contra o regime fascista, contra a ditadura fascista. Combatentes num combate absolutamente desigual. Opositor ao regime fascista, o Dr. Mário Soares foi preso, exilado, deportado e perseguido, como muitos outros antifascistas que corajosamente se envolveram em atividades de oposição à ditadura fascista. Cofundador do Partido Socialista e seu secretário-geral durante um largo período de tempo, o Dr. Mário Soares exerceu outros relevantes cargos na vida política nacional. Foi deputado à Assembleia Constituinte e deputado à Assembleia da República. Exerceu as funções de ministro e foi primeiro-ministro em 3 governos constitucionais, tendo sido ainda presidente da Assembleia da República entre 1986 e 1996. É verdade que ao longo deste tempo o Partido Ecologistas Verdes nem sempre acompanhou e muitas vezes divergiu até das decisões ou das opções políticas do Dr. Mário Soares, seja como primeiro-ministro, seja como presidente da República. Mas também é verdade que os Verdes sublinham e reconhecem ao Dr. Mário Soares a natureza inovadora das suas presidências abertas, nomeadamente a presidência aberta sobre o ambiente e a qualidade de vida. Uma presidência aberta que decorreu em abril de 1994 e que permitiu não só dar mais visibilidade a graves problemas ambientais, como também contribuir para reforçar a importância e a relevância das questões ambientais
e dos recursos naturais na discussão política. Pelos altos cargos que desempenhou depois do 25 de Abril e, sobretudo, pelo seu contributo na luta contra o regime fascista, contra a ditadura fascista, tanto como cidadão empenhado nos valores em que acreditava, como enquanto advogado na defesa de outros antifascistas, o Dr. Mário Soares merece o nosso respeito. E nestas horas más e demoradas, vividas e sentidas pelos seus mais próximos, resta-nos, nesta sessão evocativa, reafirmar junto dos seus familiares e do Partido Socialista o mais sentido pesar pelo desaparecimento do cidadão empenhado e destacado dirigente político, Dr. Mário Soares.